mais uma aulinha Direito do Zero. Então, se você ou você conhece alguém que esteja querendo estudar para concurso público e não sabe direito, traz aqui para o time. Nós temos encontros semanais, tiramos dúvida. Os comentários e as lives elas são restritas para inscritos para que eu proteja o nosso time de bugs, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar de direito constitucional sem delongas. O que é o direito constitucional? É o ramo do direito que estuda o estatuto jurídico do político. O que a Constituição Federal faz, gente? A Constituição Federal, ela estabelece direitos e garantias fundamentais. Ela estabelece normas relacionadas à organização do Estado. Ela estabelece outras disposições gerais. Por exemplo, os princípios jurídicos que estão imersos em todo o corpo da Constituição Federal. Então, se nós olharmos a leitura, né, a imagem do Hans Kelsen, lá da Teoria Positiva do Direito, com alguma imprecisão semântica, sem se aprofundar muito aqui na norma fundamental, a Constituição Federal é a norma superior do ordenamento jurídico. E a Constituição Federal nossa em vigor é a de 88. E a Constituição é uma lei, e é uma lei, como dissemos acima, com caráter principiológico. Então, quando nós lemos a Constituição Federal, diferentemente do Código Penal, por exemplo, nós não buscamos hipótese normativa e consequência jurídica como uma pena. Nós buscamos regras e princípios constitucionais, sabendo da natureza da Constituição Federal como norma fundante, norma fundamental, que estabelece de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Vemos, por exemplo, né, a República Federativa do Brasil compreende a união indissolúvel de Estado, município, Distrito Federal e tem como fundamentos. Olha, então a Constituição Federal, ela traz lá no seu bojo que a República Federativa, ou Brasil, ele vai ser dividido cada um dos entes federativos, União, Estados. O DF entra aqui no nível de Estado e municípios. Cada ente federativo, a palavra é ente, cada ente federativo com uma estrutura mais ou menos assim. A União com a Constituição Federal no topo, o Estado com a Constituição Estadual, então União, Constituição Federal, o Estado, Constituição Estadual, e os municípios, as chamadas leis orgânicas, que não são constituições, são normas administrativas. Tá? Então, cada um desses entes federativos, vamos colocar ali em cima a Constituição, aqui a gente põe os estados, nós temos 26. E o que seriam essas perninhas, né? E o município, aqui. E o que seriam essas perninhas, gente? Essas perninhas são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Repito, a República Federativa do Brasil compreende a união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? Sociedade plu, soberania, cidadania, valorização do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Precisamos lembrar aqui, até mesmo para colocar o conhecimento em algum lugar, né?
sobre o que seria soberania. Soberania, gente, soberania interna. A interna é o exercício do poder dentro de um território. Externa, respeito mútuo. Vamos entender isso aqui. De um lado, a soberania interna. O Estado exerce poder apenas no seu território. O poder é uno, dividido em legislativo, executivo e judiciário. Na estrutura que eu estou colocando aqui, apenas um sistema escalonado de normas, que para o Kelsen, cada uma dessas pirâmides seriam sistema escalonado de normas. O Kelsen não fala pirâmide, tá? Ele fala sistema escalonado de normas. E de outro lado, a soberania externa, nós temos o respeito mútuo entre os países. Imagine cada país como um sistema escalonado de normas, um monstro, né? Eu já falei isso, aqui tem vídeo no canal falando sobre isso, Thomas Hobbes. É como se fosse um monstro com 3 pernas. Então, esse respeito mútuo entre os estados é que corresponde à soberania externa. Não tem como um estado ser soberano dentro do seu território se não for considerado como independente. Não custa lembrar, Estado. Estado é esse monstro que eu estou tratando aqui do lado. E a Constituição Federal é a certidão de nascimento do Estado. Ah, não acredito. Cada Constituição cria um novo Estado. No direito brasileiro, nós tivemos a primeira, 1824, a Constituição do Império. Estamos hoje na de 1988, a Constituição Cidadã. As constituições, elas têm apelidos no Brasil. Eu vou fazer um breve recorte, apenas para tratar de um tema que vai ser falado posteriormente na análise de questão, que é de 1891, que foi a Constituição Republicana. Lá que nós começamos a ser chamados de República. E o que aconteceu na Constituição Republicana? O que aconteceu foi o seguinte: na Constituição do Império, lembra lá da escola? 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador. E os estados eram chamados de províncias. Na República, nós passamos a ter 3 poderes e surgiram os estados federados, a lá Estados Unidos da América. Também foi aqui que surgiu o presidencialismo. A lá Constituição Americana. Então vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho, ó. Estava falando lá da Constituição como estatuto jurídico do político. E a Constituição como estatuto jurídico do político aqui, ó, ela traz direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, outras disposições, como princípios, como normas orientadoras da ordem social e econômica, lá no 193 e 170. Ou seja, de noções gerais, é uma lei que vai trazer as normas gerais do Estado. Por isso que eu falo o Estatuto Jurídico do Político. É a Carta do Poder. E se nós olharmos o finalzinho, né, que eu coloquei aqui, olha, cada Estado tem uma Constituição vigente. E a certidão de nascimento deste Estado, em que vai estar um nome e etc., né, normas, condições gerais sobre o nascimento desse Estado, é a Constituição, e cada Estado vai ter a sua Constituição vigente, que vai demonstrar qual vai ser a estrutura desse Estado. Então, quando vocês forem ler a Constituição, pensem nisso, que a Constituição, ela está, na verdade, descrevendo uma figura política. E ela está descrevendo o quê? Político como exercício do poder. Não tem segredo. Então, eu peço que vocês olhem o índice da Constituição. Vocês vão perceber
como que ela se orienta de uma maneira lógica, muito longa, prolixa, ela não é concisa, mas como que ela se orienta de uma maneira sistemática, trazendo normas gerais sobre o Estado e o exercício do poder pelo Estado. Como nós estávamos falando, nós temos a validade formal e material. O que seria isso? Repetindo o desenho. Se a Constituição está em cima, quem fica embaixo? A Constituição abaixo ficam as leis, no sentido lato. Lato quer dizer sentido geral. As leis, elas estão lá no artigo 59 da própria Constituição Federal. O artigo 59, ele fala quem são as leis. Emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução, medida provisória. O artigo 59 traz, então, quais são as leis. Eu quero que vocês pensem o seguinte: o aspecto formal diz respeito à forma de se fazer, à forma de feitura da Constituição Federal. Aspecto material é o conteúdo, a matéria. Então vamos entender. Qual a forma correta de se fazer uma lei? A forma é o chamado processo legislativo. Processo legislativo, federal, Câmara, Senado. Entra projeto de lei, sai lei. O projeto legislativo, ele sempre começa a sua deliberação. Aqui eu estou trazendo o modelo bicameral, né? São duas câmaras, é modelo bicameral. E ele sempre começa pela Comissão de Constituição e Justiça, nas duas casas. Então, vai para aprovação, depois vai para aprovação da outra. É interessante que a emenda constitucional ela é aprovada, então se estivermos falando de emenda constitucional, ela tem 2 turnos de votação, tendo que ter 3/5 de quórum de aprovação. Então, o processo legislativo quanto à forma de feitura. Forma de feitura, processo legislativo. É a Constituição trazendo aspectos formais. Agora, a Constituição traz também aspectos materiais. O aspecto material diz respeito ao conteúdo. As leis devem respeitar as normas constitucionais em seus sentidos, seus sentidos interpretativos. Exemplo, vamos entender isso aqui. É proibido em pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Então, cuidado, né? É proibido pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Então, se nós criarmos uma lei, então aqui a Constituição proíbe a pena de morte. Se uma lei é criada, ela tem que respeitar tanto na forma quanto na matéria no assunto. Se essa lei ela estabelecer uma pena de morte, digamos para um caso aí qualquer, ela vai estar ferindo a norma constitucional que proíbe a pena de morte. Esse é o aspecto de validade material. Então, validade formal e validade material. Pessoal, vamos parar por aqui, continuamos no próximo vídeo. Eu peço que vocês façam a busca de hoje. A busca de hoje, ó, já deixei ela pronta aqui. Lá no Que Concursos, quem é do grupão sabe que eu trabalho bastante com o Que Concursos, é uma plataforma não me patrocina, ó, Que Concursos patrocina, hein? Eu uso muito, é muito fácil de você usar. Direito Constitucional, Teoria da Constituição, Princípios de Interpretação Constitucional.
Eu peço que vocês coloquem, estão vendo aí? Tá. Então coloquem esse filtro, ano 2022, lembra? 2022 e 21? Então 2022 e vai até a 20. Deem uma olhadinha nisso, continuamos no próximo. Até mais, gente. Saudações jurídicas para vocês. Até mais.